reflexão sobre o livro de Abacuque, versão NVI, capítulo 1, com verso 1, ele vai perguntar para Deus: até quando, Senhor? Até quando essa situação? Senhor, eu estou vendo a iniquidade aumentando. E ele começa a alegar os problemas e conflitos ali que acontecem no meio do povo de Judá. E ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei sem que tu me ouças? E o Senhor responde. E o Senhor diz para ele que iria piorar a situação, né? Deus responde para ele que o Senhor ia entregar Judá nas mãos dos caldeus, né? E era uma profecia em contra o seu povo, né? E Deus diz: eu estou fazendo isso, eu estou permitindo. Abacuque questiona de novo sobre a permissão de Deus para o mal, né? O Senhor deu essa ordem ao nosso respeito, Senhor. O Senhor tem olhares puros, o Senhor tem olhos puros. Como é que o Senhor pode ver o mal e não atuar em contra, não fazer nada para nos ajudar, né? Só que ainda assim, com as suas indagações, Abacuque no capítulo 2, verso 1, ele declara: eu ficarei de sentinela, vigiando. Eu me posicionarei sobre a muralha e eu aguardarei a resposta do meu clamor. E aqui, abrindo um parênteses, né? Diante da situação, ele diz: eu vou ficar de sentinela, vigilante. Eu acredito que a gente pode aplicar na nossa questão aqui, em oração. Eu vou ficar vigiando em oração, em clamor, né? Eu me posicionarei. Talvez em situações de crise a gente baixa a guarda, a gente desiste, né? E ele está se posicionando sobre a muralha, né? Aguardando a resposta do clamor, né? Então, talvez seja o que nós devemos fazer nesse momento de crise, né? Ficar de sentinela em vigilância, como atalaia sobre os muros, né? Aguardando a resposta do clamor, ou seja, precisa clamar, né? Talvez nós achamos normal as situações e esquecemos que nós temos acesso direto a Deus para clamar e buscar em oração as respostas, né? Das nossas petições, das nossas lutas, enfim. E isso é muito prático, né? A gente se posicionar, né? Tá falando aqui no capítulo 2, com verso 1, né? E o Senhor respondeu de novo, né? E falou: anota essa visão aqui, né? E deu para ele uma profecia contra os malfeitores, ou seja, aqueles que estavam provocando mal para com Judá, eles iam ter a sua paga, né? Contudo, Deus ainda estava usando a situação para ensinar o povo dele, para corrigir o povo dele, corrigir Judá, né? Então, o momento da crise estava sendo utilizado para ensinar e corrigir o povo de Deus, sabe? Talvez a gente também consiga fazer essa inversão para o nosso tempo e para a nossa crise também. Mas o Senhor fala aqui no verso 4 do capítulo 2, só que o justo ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Então não é pela visão básica e limitada dele, não. É por fé, sabe? Então, ainda que nós não vejamos tão pronto a resolução, né, nós vivemos por fé. Então é essa postura de fé que talvez nós devamos tomar nesse momento, né? Na oração final de Abacuque, ele pede para Deus: faz de novo, Senhor, as mesmas obras em nossos dias. Quais obras? E ele começa a comparar as vitórias do povo de Deus e as vitórias que Deus dava ao seu povo, né, nas antiguidades. E em outras versões ele falaria: aviva, Senhor, a sua obra. Por quê? Aparentemente ela está morna, ela está morta. E isso não é uma ousadia ou não é uma falta de respeito dele para com Deus, senão ele pedindo: Senhor, faz de novo, pedindo com veemência: Senhor, repete e faz-nos triunfar outra vez, Senhor, sobre isso, né? E ainda pede também: Senhor, e em tua ira, lembre-se da misericórdia, Senhor. Tu és um Deus misericordioso. Então, no momento do furor da tua ira, onde o Senhor permite essa situação, vem com misericórdia, abrace-nos com misericórdia, né? É a oração aqui
de Abacuque no final dos versículos. No verso 16 do capítulo 3, ele diz: tranquilo eu esperarei a colheita dos malfeitores, tranquilo eu esperarei a vingança de Deus contra aqueles que fazem o mal, né? No caso, a situação deles era propagada pelos malfeitores, pelos caldeus, né? E eu não sei se a tua situação tem que ver com um inimigo, mas de qualquer forma, ele está dizendo aqui: eu vou esperar tranquilo a resolução disso tudo, a resolução do problema, né? E que possa vir de Deus essa tranquilidade para que a gente consiga esperar nele, esperar e viver por fé, porque o justo vive por fé. Versículo 17 diz: ainda que, e você com certeza conhece, ainda que a figueira não floresça, ainda que, enfim, as coisas não aconteçam do meu jeito, né? Talvez para simplificar. Verso 18: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Verso 19: o Senhor, o soberano, Ele é a minha força, e é Ele quem faz dos meus pés como da corça, me permite andar por lugares altos, né? E talvez uma maneira mais simplista ou superficial, andar por lugares altos, seja, na verdade, posicionar-se na muralha, né? Em oração, sabe? Além do problema, né? O Senhor nos faz andar acima de situações, porque o justo vive por fé. Isso dá até para amarrar uma coisa com a outra. O justo, ele não vive por aquilo que ele enxerga. Se ele está enxergando e ele está se corrompendo com a situação adversa, tá mal, porque ele deve viver por fé. Então esse justo, né, ele precisa se posicionar, ele precisa ir lá para cima da muralha, como fala, essa parte eu gostei muito, como fala em Abacuque 2:1. Ele precisa ficar de sentinela lá sobre a muralha, posicionado, aguardando a resposta do clamor dele. Então ele precisa também clamar, ele precisa também orar, ele também precisa estar buscando em oração, né? E a minha oração é que essa palavra vivifique a tua vida, que Deus possa falar melhor no seu coração e que você aproveite para, depois de refletir sobre ela, para orar, para se posicionar, para se colocar, né, nesse lugar de vigilância, né, se você já não está, e orar e pedir para Deus em prol de toda a situação adversa ao seu redor, porque a resposta vem dele. Talvez não é uma resposta que te agrade tanto, mas ainda assim o justo vive por fé. Então não é pelo que você vê. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.